Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Somos Todos Malucos, e este episódio é especial. Acaba por ser especial porquê? Porque é o primeiro episódio que traz uma pessoa que já cá esteve naquela que foi a primeira temporada, foi logo um dos primeiros convidados, se não me engano foi para aí o quarto. Quarto ou quinto, acho. Quarto ou quinto. O doutor Gustavo Jesus. Obrigado. Obrigado pelo convite. Psiquiatra, que logo na altura... Nós já tínhamos combinado na altura o tema, e eu, aliás, para quem não viu o podcast, eu aconselho a ir espreitar, que falámos sobre os mitos da psiquiatria. Foi um episódio, acho que pelos comentários foi muito agradável e foi divertido, e as pessoas, e foi esclarecedor e simples, uma linguagem simples, como tu, aliás, costumas fazer. E então já tínhamos combinado esta nova conversa, sendo que, por coincidência mesmo, quando eu ligo ao Gustavo para combinar, ele tinha acabado de lançar este livro, 300 mil anos de ansiedade, porque herdámos o stress e a ansiedade e o que podemos fazer para o gerir. Muito giro este livro, muito giro à capa, está à venda desde dia 21 de junho, e é sobre a história exatamente da ansiedade. E por isso é que eu escrevi aqui a história, e acabámos por, em conversa, ver... que este seria um bom tema para abordarmos para a conversa ser se calhar um bocadinho mais específica e partirmos daqui para outros pontos, mas o facto de se calhar muitas pessoas desconhecerem que a ansiedade não é uma doença ou não é uma questão dos tempos modernos, não é uma particularidade, não é uma mania da malta que trabalha em empresas e que está super ativa na cidade. É histórica. A ansiedade é histórica. Sim, a ansiedade... Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Ramiro. Ora, essa sou não é preciso tratar-me por doutor, como já falámos anteriormente. Eu gosto muito de vir aqui mais uma vez, porque gosto muito de conversar contigo, e também obtive muito feedback do outro episódio do podcast, portanto também tenho essa percepção que as pessoas gostaram de nos ouvir, portanto ainda bem que podemos repetir. E, de facto, é uma sorte, porque acabo de lançar o livro e é um tema que eu... Epá, e tem uma capa muito gira. Pois, essa parte não é da minha responsabilidade, mas eu também gosto muito fixe, que isso tem umas bandas, não é banda desenhada, uns cartoons. Uns cartoons, exatamente, da Catarina Cota. É Cota? É Cota. É Cota, mas é nova. Ela é nova. Ela é da minha idade. Ela é a minha mulher. Pronto, eu não queria dizer que... Mas podes dizer. Uns cartoons, também existe esta página no Instagram, como é que se chama? Chama-se O Psiquiatra Rabugento. O Psiquiatra Rabugento, que fala exatamente de uma forma cómica e simples de muitos mitos e estigmas da psiquiatria e da saúde mental. Isso mesmo. E por isso é que nós achámos muito apropriado, aliás, o editor achou muito apropriado que a Catarina, que é a minha mulher, pudesse ilustrar alguns capítulos, ou melhor, na verdade todos os capítulos têm um cartoon de abertura. Sim, alusivo ao tema do capítulo. E o primeiro capítulo é exatamente uma coisa que tu acabaste de dizer, porque o primeiro capítulo do livro chama-se Todos Temos Ansiedade. Porque, de facto, a ansiedade... existe ainda uma certa dificuldade nas pessoas. Aliás, eu acho que nós até falámos disso no primeiro episódio em que eu participei, sobre quando procurar ajuda, ou seja, o que é que define que as pessoas estão a ficar doentes. E isso às vezes é difícil, sobretudo em sintomas tão comuns como é o caso da ansiedade. Porque, de facto, todos temos ansiedade. E como nós todos temos ansiedade... Muitas vezes, sobretudo para pessoas que têm algum preconceito com a questão da psicologia e da psiquiatria, sim, as pessoas pensam, ansioso toda a gente está, quer dizer, também estou ansioso, também tenho problemas de vida, agora vou ao psicólogo e ao psiquiatra só porque estou ansioso. Só que a questão eu preciso é descansar. Exatamente. Algumas pessoas também precisam descansar. Sim. Mas quando a ansiedade se torna patológica, então se calhar o descanso não é suficiente. Quando começa a limitar a tua vida, sim, não é? Quando tu deixas de fazer determinadas coisas porque estás ansioso, certo, não é? Aí já se torna muito mais constrangedor. Existem vários tipos de ansiedade, mas de facto todos nós temos ansiedade, e aliás a questão da história da espécie humana explica porque é que nós todos temos ansiedade. 300 mil anos de ansiedade, porquê? Porque é o primeiro registro da do história Homo sapiens. Do Homo sapiens. Portanto, o Homo sapiens tem a nossa espécie humana, o Homo sapiens tem 300 mil anos de história. Portanto, o Homo sapiens nasceu logo ansioso, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Como é que eu vou sobreviver nesta merda? Ele não pensava como é que eu vou sobreviver nesta merda, mas comportava-se para sobreviver. Aliás, a chave desta questão e a chave também da ansiedade é a sobrevivência, ou seja, é a seleção natural. Porque
a seleção natural sempre foi um tema do qual eu gostei muito, o Darwin, o nosso amigo Darwin e tal. O que é que isso quer dizer? Para quem não sabe, a seleção natural é o mecanismo através do qual as espécies todas, exatamente, evoluíram ao longo de dezenas de milhares de anos para, no fundo, sobrevivendo aqueles que possuíam características que os tornavam mais aptos para sobreviver. Ora bem, porquê é que todos temos ansiedade? Porque a ansiedade foi útil para a sobrevivência. E ficou no código genético. No código genético e nas redes neuronais e no funcionamento cerebral e no funcionamento comportamental. Porque a ansiedade, portanto, todos nós já tivemos alguma vez ansiedade. Eu vou, aliás, fazer aqui um parênteses, que é, existe ansiedade normal, sim, podemos chamar-lhe boa, má, mas eu acho que é mais fácil até chamar-lhe de ansiedade normal. A ansiedade normal é uma ansiedade que surge num contexto específico, portanto, em reação a um acontecimento qualquer, a um pensamento que nos surge, etc., mas que é proporcional em relação àquilo que gerou essa ansiedade e é autorregulável, a pessoa consegue controlar e depois aquilo extingue-se e não causou disfunção, não deixou de fazer alguma coisa por causa daquilo, portanto, por exemplo, nós há pouco estávamos a falar das chatices que às vezes temos com os filhos, quando têm uma doença, quando têm um problema. Se a minha filha tem um problema qualquer e vai para o hospital e me gera ansiedade, essa ansiedade é normal. Essa ansiedade é normal. A não ser que eu a partir daí fico com medo. Ora bem, vamos supor que a tua filha era internada. Sim. E tu ficavas muito ansioso nos 10 anos seguintes, apesar da criança ter tido um ótimo prognóstico e passou tudo e nada aconteceu a seguir. Então talvez essa ansiedade seja patológica. Porquê? Porque é uma ansiedade já desproporcional. E se ela causar disfunção ao teu dia-a-dia, se te impedir de fazer coisas, ou até se te tornar uma pessoa também, um pai muito ansioso com a criança, etc., isso pode ser uma ansiedade patológica. Portanto, nós temos ansiedade normal, que é proporcional, adequada e autorregulável. Depois temos a ansiedade patológica, que é uma ansiedade... Desculpa, nessa ansiedade normal também está tu passares por um trabalho qualquer coisa diferente que vais fazer e ficas naturalmente ansioso, não é? Sim. E ficas preocupado. Isso porquê? E aí chama-se uma ansiedade antecipatória, principalmente, não é? Mas também é normal, sim. Okay. Sim. E também é facilmente explicável, porque tudo o que é imprevisível, exatamente, tudo o que é imprevisível, porque situações pelas quais tu já passaste, tu já conheces, em teoria. Portanto, aquilo que é conhecido é mais fácil de gerir psicologicamente, porque tu podes pensar, ok, eu já fui ali, eu comportei-me assim, nada aconteceu de especial. Agora, aquilo que tu não conheces e que, portanto, é imprevisível, pode ou não gerar risco. Mas isto, na verdade, também em termos de evolução da espécie humana faz sentido, porque se tu estavas na tua caverna, como o homem ancestral, e ali o ambiente que te rodeava era conhecido, tudo bem. Tu já sabias quais eram os riscos com que contavas. Mas se tu fosses para um lado da savana mais afastado, a probabilidade de acontecer alguma coisa de novo, e esse algo de novo podia ser ameaçador à tua vida, era maior. Logo, podia gerar ansiedade mais provavelmente. Mas já te falo da questão da evolução. Só para acabar esta parte da conceptualização da ansiedade, tens a normal e a patológica, então. A patológica é aquela que é desproporcional, portanto, tanto em termos de duração como em termos de intensidade em relação àquilo que a fez surgir, e que causa constrangimentos na vida. Portanto, causa sofrimento a ti e aos outros. Isolamento, evitamentos de circunstâncias, deixas de fazer coisas, evitas caminhos. Desgaste físico. Sim, também... isso também pode acontecer. Depois há aí um terceiro componente, que é perturbações da ansiedade. Porque tu podes ter ansiedade patológica, mas não teres uma doença da ansiedade. Ou seja, se tu... olha, sei lá, vamos supor que tens um divórcio, vamos supor. E aquela fase final da separação foi complicada e tal, e aquilo gera uma ansiedade demasiado intensa. É tão intensa que tu ali naqueles 6 meses seguintes andas mal, até deixas de trabalhar, etc. Mas se ela não cumprir determinados critérios de duração e de características clínicas, não é uma perturbação de ansiedade, é só um período de ansiedade patológica, mas que pode ser mitigável. Foi despoltado por qualquer acontecimento. E que pode ter, podes fazer uma medicação transitória, podes fazer apoio psicológico, acompanhamento psicológico, e aquilo passa, pronto, e acabou. Outra coisa diferente é tu teres mesmo uma doença da ansiedade, uma perturbação da ansiedade, e aí sim é que é necessário mesmo um acompanhamento. Aliás, a perturbação obsessiva-compulsiva era agora que mudou, saiu, não é? Sim. A perturbação obsessiva-compulsiva era classificada como uma perturbação de ansiedade porque ela está associada à ansiedade. Sim. Ou seja, normalmente não só os pensamentos obsessivos, essa parte eu não preciso falar, muito menos a ti, porque sabes isso melhor que eu, mas os pensamentos obsessivos, como são desconfortáveis, geram ansiedade. Normalmente as pessoas depois fazem rituais, sejam rituais
comportamentais, tipo arrumar, Ou mentais, limpar, sim. ou mentais, ou até mesmo de interação com outras pessoas. Por exemplo, aliás, Fazer perguntas. Exatamente, tu partilhas nas tuas redes sociais que chateias muito a tua mulher com perguntas do tipo, mas Felizmente. tens a certeza que eu não tenho cancro? Felizmente menos. Pronto, mas é isso. Isso é um ritual também. Sim, Catarina, tens a certeza que eu não tenho cancro? Mas tens a certeza? Então e este tal? É para tirar o desconforto. Claro, e isso é um ritual para diminuir a ansiedade. Só que o que se percebeu em termos de investigação científica foi que os circuitos cerebrais São outros. não são muito diferentes, mas são bastante diferentes. Há muitas diferenças neurobiológicas entre uma ansiedade e uma perturbação obsessiva compulsiva. Então o que é que são por isso. perturbações da ansiedade? Assim mais comuns. Quais são, queres tu dizer? Portanto, Sim. Então tens as mais comuns de longe, que até é um tema que se calhar tu gostarias de falar, porque já me abordaste isso em outras ocasiões, são as fobias. As Exato. fobias são perturbações de ansiedade face a um estímulo específico. Por exemplo, tenho fobia de mesas. Pronto, isto é ridículo porque em princípio não é muito comum ter Olha, fobia de mesas. mas pode haver. Tudo pode acontecer. Aliás, existem nomes super bizarros para as fobias, que eu não sei. Eu tenho um amigo meu que tem fobias e as pessoas podem se rir, mas eu assisti e é real. E eu cometi o erro de fazer aquilo, gozar. de gozar, até perceber que é verdade. Eu tenho fobia a bananas. Fobia a bananas? Sim. Estranho. Mas não é a única. Eu já conheci 2 pessoas com fobias sim? a bananas. Fobia a tocar em bananas, o cheiro das bananas. Mas isso é fobia ou é repulsa? É que Não, são não, coisas não. É diferentes. fobia ao ponto de eu mostrar uma banana e ele começar: epá, fogo, epá, tira-me isso daqui, pá. E não sei. Pronto. E eu pensei que ele estava a gozar e não. Pronto, porque há coisas diferentes, que é, por exemplo, há pessoas que também têm uma repugnância a queijo, por exemplo. E a repulsa. Não conseguem tocar em queijo, mas é uma questão isso é uma emoção diferente, porque a emoção Pois é, nojo, será repulsa? Pois, Sim. a emoção nojo não é a emoção ansiedade. Tu sabes isso bem, não é? Porque Sim, ter sim. ansiedade é uma sensação de medo ou de Sim. preocupação. O Sim, nojo neste- é outra emoção. Eu acho que ele é ansiedade mesmo. Pronto, Sim, é uma fobia. então nesse caso pode ser fobia. Pronto. A fobia então é uma ansiedade que se espoleta. Descobri no outro dia que não se diz despoleta. Espoleta. Sabias disso? Sim. Descobri no outro dia. Espoletar. Olha, descobri a escrever este livro. Olha. Porque escrevi despoleta e o editor disse não se escreve despoleta. É espoleta. E eu ainda duvidei. E fui ver ao Google e não é que era verdade. Afinal é espoletar. Portanto, Que espoleta. há um objeto qualquer ou uma situação que espoleta a ansiedade. E o que é que habitualmente as pessoas fazem? Evita. Portanto, o que é que acontece? Normalmente as pessoas não vão assim, embora seja a perturbação da ansiedade mais frequente, não é a que aparece mais frequentemente nas consultas. Porquê? Porque as pessoas, por isso, simplesmente deixam de ir aos sítios. Se for uma fobia de, vamos supor, alturas, moram sempre em casas baixas, não trabalham em sítios altos, ou então nunca vão à janela, etc. Fobia a espaços abertos, não vão a espaços abertos. Fobia a espaços fechados, não vão. Claustrofobia, não andam de elevador. Portanto, e no fundo... Mas isso também não é limitante? Não é limitador? Depende da fobia. Ou seja, depende do objeto fóbico. Se o objeto fóbico for uma coisa muito ubíqua na tua vida, sei lá, tudo Por depende... exemplo, isso, sítios altos, eu acho que já é capaz de limitar um Mas bocadinho. tudo depende. Tu imagina que precisas de... Mas eu não estou a dizer que está bem feito, atenção. Ou seja, Não, mas imagina que tu precisas de ir a uma reunião no 12º andar. com certeza... Ligas à malta, olha, venham ter cá abaixo. Não, provavelmente ficas ansioso. Até porque... E então se tiveres fobia de alturas e claustrofobia, não podes ir de elevador. Já viste a desvantagem? Tens que ir de escadas para o 12º andar. Deve ser, é bastante chato. Eu pessoalmente, que sou uma pessoa muito sedentária e que digo com algum orgulho que detesto fazer exercício físico, que não está bem, porque o exercício físico é muito importante para a nossa saúde, incluindo para a nossa saúde mental. É verdade. Por isso, mas subir 12 andares não é muito prático assim no dia a dia. Mas só para dizer o quê? Que as pessoas não procuram muito a consulta por fobias. Algumas fobias procuram. Por exemplo, há uma fobia que é a fobia de andar de avião. E na fobia de andar de avião é altamente constrangedora nos dias que correm. E até existem alguns programas de terapia especificamente dirigidos à fobia de andar de avião. Pronto. E isto para dizer o quê? Que as fobias são um tipo de ansiedade que é muito, muito frequente, mas que, curiosamente, é dos tipos de perturbação de ansiedade em que tem menos interesse fazer medicação. Porque não é um desequilíbrio neurológico. Neuroquímico. Tem sempre um componente neuroquímico, não é? Mas é mais fundamentalmente uma coisa que é fácil de mitigar comportamentalmente. Sim, e também com exposição. que o que acontece na fobia, a evolução da fobia típica é a pessoa vai evitando, nunca mais contactou, tudo bem. Portanto,
assim como vai havendo afastamento comportamental, na terapia o que se faz é, a pouco e pouco, ir reintroduzindo. Mas como é que comportamentalmente. nasceram as fobias? Então, já que falas disso, volto a falar dos 300 mil anos de ansiedade, porque as fobias mais frequentes, também se sabe, serem aquelas que estão associadas a potenciais riscos para a espécie humana do ponto de vista evolutivo. Então, ou seja, tem uma carga genética? Será? Provavelmente tem, aliás, isso está comprovado, que existe uma certa agregação familiar das fobias. As fobias, portanto, e as fobias mais frequentes são... Isto parece a nomeação do Oscar e o prémio vai para... As fobias mais Os frequentes nomeados são. são fobias de alturas. Ok? Porque era... Ora bem, ancestralmente as alturas representavam um risco, porque Quedas, ora bem, porque não havia prédios, certo? Portanto, Sim. as alturas eram o quê? Ou eram falésias, ou eram precipícios, Sim. onde o homem podia morrer. Portanto, Ok. essa ansiedade era positiva, era protetora. E depois já te falamos da evolução da espécie humana, porque a ansiedade existe em toda a gente, porque ela é protetora. Já falamos disso. Mas a fobia de alturas é muito frequente, essa pode ser a Sim. explicação. A fobia de sangue e agulhas é uma fobia também muito frequente, está no grupo das mais frequentes. Agulhas Não, se trata não de- existiam, Sim. não existiam, Mas o sangue que é sinal de feridas, é Ora sinal de combate, alguma coisa desse género, precisamente, não é? portanto, é evidente, até Eu, por acaso não tenho. mas é bastante fácil de perceber que ancestralmente, mais uma vez, portanto, repara que nós temos 300 mil anos como espécie, portanto há 250 mil anos, ver sangue queria dizer que alguém estava ferido, ou era, Sim, ou era eu próprio. Não era da dor. Não, portanto, ou eu estava ferido, ou alguém meu próximo estava ferido, ou o próprio animal com quem eu tinha tal de adultar estava Sim, e ferido. eu imagino que tu, ias num bosque ou num sítio qualquer e de repente vês sangue, ficas alerta. Exatamente. De onde é que isto vem? E não é só isso. E imagina que tu és um ser humano ancestral, de há Sou. 250 mil anos, Sou. vamos supor. Até, aliás, o cabelo está cada vez mais próximo dessa imagem. E então, tu andas lá na savana muito bem e vês uma poça de sangue. O que é lógico? É afastar-te. É ficar tipo a olhar Porque- logo para todo o lado. O porque que é que se passa aqui? Ou seja, afastar é ter uma fobia, vá, falando ancestralmente disso, não é? uma Ficar proteção. fóbico, porque protege. O mesmo se aplica, por exemplo, aos espaços fechados. A claustrofobia, que é das coisas mais frequentes também, faz bastante sentido, porque não havia ancestralmente espaços fechados, não é? O ser humano vivia em cavernas, Sim, ou em... se calhar que tinhas que ir num buraco. ou estavas assim. com uma derrocada. Portanto, Yeah. são tudo situações em que ancestralmente havia um risco de vida e por isso afastar-se e ter ansiedade perante esses riscos faria sentido. Por isso essas são as fobias mais frequentes. Agora repara, fobias a bananas e outras coisas menos frequentes existem, mas é como tudo. O que acontece é que há uma transposição Para daquilo que é um mecanismo que o teu cérebro tem para uma coisa menos que faça menos Pois, sentido. mas por percebes? exemplo, como é que uma pessoa se torna claustrofóbica? Primeiro, Ou tem deve medo de ter, alturas? em Será princípio, que passou algum não tem que ter trauma? um trauma, não. Pois, Não tem que ter é um trauma. isso. Por isso, por exemplo, outra fobia muito frequente são os répteis. Portanto, fobia a cobras, Pois, fobia a a lagartos. Catarina tem fobia a cobras. Pronto, porque a cobra, ancestralmente, bem, ainda hoje não é muito bom encontrar uma cobra, mas desde há muitos milhares de anos que a cobra era um ser ameaçador. Portanto, nós temos gravado no nosso cérebro uma repulsa aos animais que potencialmente seriam ameaçadores para a nossa vida. E os répteis são os porque as cobras são potencialmente venenosas e, portanto, potencialmente Mas letais. a Catarina, por exemplo, não é capaz de tocar num livro como tenha uma cobra. Cá está. E agora vê. Isso é absurdo, É. certo? Mas estás a ver. Por isso é, Mas lá está, ela nunca tratou isto. mas chama-se a isso uma generalização da ansiedade. Ou seja, tu até podes ter uma ansiedade só à cobra em si, mas depois os estímulos que te fazem lembrar Lembrar a ou cobra, que sim. ativam no teu cérebro aquela reação começam a generalizar. E afinal já não é só cobras verdadeiras, é cobras desenhadas. E afinal já não é só cobras, também é lagartos. E depois também são sportinguistas. Não? Sportinguistas não. Estou a brincar. Não, mas o engraçado, sabes? Aí é um bocadinho parecido com a perturbação obsessiva-compulsiva. Em que sentido? Porque eu muitas vezes também começo a transpor, a aumentar o leque. Pronto, de- e isso dos é verdade, objetos. e isso é verdade em todas as perturbações em que existe a ansiedade. Porquê? Porque a ansiedade, como o nosso cérebro está feito para ter ansiedade, E para como eu ser expliquei, protetora, exatamente. é como se nos estivesse a chamar a atenção. Olha isso, Nós tens estamos para, medo aqui, disto? estamos para aqui a falar sobre isso e ainda não explicámos o mecanismo, mas só para tu sabes isso certamente, mas eu vou reforçar a ideia do mecanismo. Portanto, o que é que acontece?
quando tu tens ansiedade, e qualquer um de nós tem ansiedade, nós temos sintomas físicos e psicológicos, não é? Portanto, ficamos alerta, como tu dizes, alerta, o que é que se passa aqui? Ficamos com frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória, respiramos mais depressa, deixamos de ter vontade de ter relações sexuais, deixamos de ter vontade de ir à casa de banho. Porquê? Porque nós temos que estar preparados. Ou temos mais vontade de ir à casa de banho. Mas sabes porquê? Mas eu vou-te explicar porquê. Porque a ansiedade, ancestralmente, era preparar para a luta ou preparar para a ação. E essa preparação para a ação implicava, se tu tiveres o teu intestino cheio de fezes, é horrível esta conversa que nós temos. Mas eu sei isso é verdade, ou seja, não é muito útil. Tu estás a limpar pesado, o teu corpo. Exatamente. Portanto, acontece muitas vezes que as pessoas com ansiedade têm descargas intestinais muito grandes. Porquê? Porque aquilo é o cérebro a dizer assim, prepara-te para a ação, deixa as fezes que não vão servir-te para nada e fica leve. Deixa-te de merda. Literalmente. Deixa-te de merda. Ou então deixa aí E será que também não era um elemento no Homo sapiens, um elemento de distração para o agressor? Imagina, vinha um bicho, um tigre dentro de sabre, vão-me borrar todo e ele vai ficar aqui a cheirar isto. Eu diria que não. Acho que, até porque ninguém, nem um tigre, nem nenhum animal acha agradável o cheiro a cocó. Por isso acho que não. Acho que não faria muito sentido. Mas sim, isso eu sabia. Agora, isso. Portanto, ou seja, isto para dizer o quê? Todos os sintomas que tu tens, e repara, se tu te deparas com uma situação de risco, vais fugir. Se vais fugir, tens de correr, o coração bate mais depressa, respiras melhor. Para quê? Para ter oxigénio, para ir para as tuas células, para estares preparado. Pronto. Isto é aquilo que nós herdamos. Agora, aquilo que nós herdamos, depois generalizou e transpôs para outras questões. Sim. Claro que agora não vou explicar tudo o que explica nestas 250 páginas. Mas o engraçado é que era essa... Microfone, aproxima mais o microfone. Puxa mais para ti. Exato. Assim. O engraçado é que tu, no início da história, tu tinhas a abrir a porta. Este som é muito apropriado, não é? Baixa, puxa para ti e levanta para cima. Assim está ok? Para quem está a ouvir no Spotify, parece a ASMR. Mas exatamente. Repara, isto foi um pequeno exemplo de como a ansiedade pode surgir. Uma porta a abrir, um chão a ranger. É verdade. Isto era tudo de propósito. Mas o que eu ia dizer, tu, no início da história, tu tinhas esses mecanismos de defesa e as coisas aconteciam. Ou seja, era disputado porque as coisas aconteciam. Ou seja, tu borravas-te e fugias, porque tinhas que fugir. Sim. Só que hoje em dia há os mecanismos, mas não há o elemento agressor. Aí havia duas coisas que acontecem, que é, tu tinhas os mecanismos, fugias ou então morrias. Portanto, isso era bom, no sentido em que sobreviveram aqueles que souberam defender-se melhor. Ou seja, a ansiedade foi selecionada. Era aí que eu queria chegar. A seleção natural selecionou a ansiedade para ser presente em todos nós. Agora, a sociedade atual, no fundo, raptou estes mecanismos e generalizou-os a situações que não são assim tão arriscadas. Mas tu, na verdade, o que tens é stress. O stress psicossocial aqui representa o risco. E depois o ser humano, como tem um cérebro muito evoluído, eu estou-me a rir, mas isto é verdade, não é? O ser humano tem mesmo um cérebro muito evoluído. Sim, depende dos seres humanos. Não usa tudo. E nem todos os seres humanos usam tudo, sobretudo. Mas a generalidade dos humanos tem um cérebro muito evoluído e, portanto, sofre com o que não aconteceu, põe cenários potencialmente perigosos, mas que podem nunca vir a acontecer. E isso, como nós somos muito avançados intelectualmente face aos outros mamíferos, portanto temos muita capacidade de imaginação, sim. Temos muita memória, temos muita capacidade de projeção para o futuro. Isso faz com que nós vivenciemos a ansiedade mesmo quando não existe o risco, que eu estava a dizer. Porque a ansiedade é isso. A ansiedade é tu estares constantemente em alerta e em alarme. Em alerta, alarme, ou no passado ou no futuro. Ou até nada, também pode ser nada. E aí isso leva-me, já saindo um bocado das fobias, porque há depois outras perturbações da ansiedade. Outra que é muito frequente, e aí não há tanto a capacidade de perceber, ok, é por este fator. Aliás, é até o oposto, se calhar, das fobias, que é a ansiedade generalizada. Sim. Porque na ansiedade generalizada, a ansiedade não é muito intensa, está sempre presente, em tudo. E porquê que será? Repara, porque houve aqui uma adulteração dos mecanismos evolutivos da ansiedade. Mas tem uma componente social? A social é diferente. A ansiedade social é outra ansiedade. Então, só para acabar, tens fobias, tens a perturbação da ansiedade generalizada, tens a ansiedade social,
que é um tipo como se fosse uma fobia, aliás antigamente até se chamava fobia social, sim, agora sim. chama-se De perturbação isolamento, de ansiedade não é? social, em que a ansiedade não é tanto o isolamento no sentido em que o isolamento é mais um sintoma depressivo do que um sintoma de ansiedade social, mas na ansiedade social as pessoas acabam por se retrair socialmente porque ficam muito ansiosas, sobretudo na presença de outros seres humanos que os possam estar a julgar, que podem estar a gozar, o que é que estão a dizer de mim, será que estão a olhar para mim, será que eu estou a fazer uma figura ridícula? Isto é a ansiedade social. Pois dentro da ansiedade social há uma ansiedade específica que é a ansiedade de desempenho, que é Sim. isto que eu acabei de dizer, mas quando tu estás a fazer alguma coisa em que possas ser avaliado. Por exemplo, estás Falar a fazer uma palestra, publicamente, sim. fazer uma palestra ou até estar numa prova oral, num exame, estar, sei lá, ou, por exemplo, estar os miúdos, isto vê-se muito até na população mais escolar universitária, estar nas aulas e o professor chamar António, diga lá, o que é que acha deste tema? E aí a ansiedade, porque é uma ansiedade de desempenho. E depois tens a perturbação de pânico, que é outro tipo de ansiedade. E depois tens ainda uma outra ansiedade que pode estar presente e está muitas vezes presente com a perturbação de pânico, que é a agorafobia. Pronto, agora se calhar não vamos ter tempo de falar disto tudo, mas voltando à ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada muitas vezes tem uma agregação familiar também, portanto há aqui uma carga genética, ou seja, todos temos ansiedade, já percebemos isso, não é? Todos herdamos isso. Mas em alguns, e em algumas Ela não famílias, se manifesta... ela está mais intensa. Sim. Digamos que geneticamente há uma codificação mais intensa para a ansiedade. E depois tens o fator ambiente. Aliás, já falámos disso no outro episódio. O fator ambiental, ou seja, o fator ambiental acho que tem uma responsabilidade grande aí. Ela tem uma responsabilidade grande, não há dúvida nenhuma, mas também depende da fase em que acontece. Porque quando os fatores de stress acontecem, por exemplo, numa idade muito precoce, em que a criança ainda está, no fundo, a procurar o seu lugar no mundo, a saber se é seguro... Ou seja, até aos 18... Não sei se isto é assim tão limitado no tempo, porque é um bocado artificial essa coisa do antes dos 18, depois dos 18, não é? Mas quanto mais precocemente houver uma sensação de insegurança, uma sensação de imprevisibilidade, por exemplo, famílias menos estruturadas, sem rotinas nenhumas, em que a criança nunca sabe se o pai ou a mãe estão, se não estão, se vai estar sozinho, né? Ou até, infelizmente, nós sabemos que há famílias em que as crianças sofrem maus tratos, que sofrem negligência, tudo isso está muito documentado que são fatores de risco para se desenvolver na idade adulta uma perturbação de ansiedade ou até perturbações depressivas também. Stress pós-traumático? Um pouco diferente aí, sim. O stress pós-traumático é Implica diferente. mesmo um trauma muito grande e específico. Sim, ou seja, uma coisa é... Repara, porque aqui tu tens, vamos dizer, negligência infantil ou maus tratos infantis. A perturbação da ansiedade que aquela pessoa vai desenvolver no futuro não está, vamos dizer assim, diretamente relacionado com aqueles maus tratos. Ou seja, a criança... teve aquilo, seguiu a vida, estudou e tal, e depois na idade adulta é uma pessoa ansiosa. Mas não consegue dizer assim, eu sou tão ansioso, claramente porque tal. Não há uma relação direta. O que há é vai haver um constrangimento na formação dos traços da personalidade e há alterações biológicas, e lá já falámos sobre isso, porque quando tu tens, no fundo, um stress na infância, constante, tens modificação dos neurotransmissores. Quanto mais novo isso acontece, pior. Porque os neurotransmissores, vamos dizer assim, e os neurónios vão gravar... Como o cérebro está muito plástico, vão gravar aquela alteração. Portanto, há como se ficasse ali um risco de ser ansioso mais gravado no cérebro. Sim, e eu acho que se calhar o facto, não sei se estou a ser correto ou não, mas o facto de grande parte das pessoas que lidam com a ansiedade dos adultos vêm de gerações, anos 70, 80, de famílias completamente disfuncionais. Tenho que te dar razão. Ou seja, obrigado. Não é que... Atenção. Mas eu estou a falar, por exemplo, por mim. A minha família era altamente disfuncional. Certo. E eu sei que lido com, lá está, com questões da perturbação obsessiva compulsiva desde pequenino, porque a minha irmã até me conta histórias que eu não me recordo. E isso não era um tema abordado na minha família. Ninguém me falava nada disso. Não havia propriamente... As coisas más não se discutiam. Ficava... muita incerteza no ar nas coisas. A incerteza é muito má, sim. A sensação de incerteza é má, aliás, nós todos vivemos isso agora felizmente isto está a acabar a pandemia, penso eu. Calma, vem a varíola dos macacos. Não, atenção, e eu tive Covid a semana passada, portanto eu escapei durante 2 anos e tal e agora é que apanhei Covid. Queria eu, não é? Mas supostamente, ainda bem que eu tive Covid porque quer dizer que eu tenho amigos, não é o que dizem? É que quem não tem Covid é porque não tem amigos. Portanto, eu tive Covid, pessoal. Não tenho... És cool. Exatamente. Portanto... Isto para dizer o quê? Estávamos a falar da ansiedade generalizada, não era? Sim, e do aspecto familiar, do ambiente familiar, exatamente. destas famílias dos anos 70 e 80.
É claro, é assim, as práticas familiares e as práticas de parentalidade mudaram muito, não é? Sim. Eu também acho que eu acho que não é justo atribuirmos às famílias e aos pais a responsabilidade das coisas que Mas não é acontecem. questão de culpa, é o que era. É o que era Sim. e as pessoas faziam o melhor que sabiam. Sim. E o melhor que podiam. Isso é Mas certo. é certo também que houve uma geração em que se desvalorizava um bocado da necessidade da presença. Até havia muito aquela que já, eu tenho pouco tempo com os meus filhos, mas o pouco tempo que tenho é bom, não é? Melhor estar uma vez por mês com qualidade do que estar todos os dias a discutir. Não é bem verdade. Porque estar uma vez por mês com qualidade não é nada, não é? Portanto, a presença e a regularidade das rotinas, da presença, da conversa, de esclarecer as questões que os miúdos tenham, etc. é muito importante para garantir no fundo, uma regulação emocional, que é uma coisa aqui fundamental, um conceito que ainda não falámos hoje, mas que é a regulação emocional. Porque a ansiedade é um estado emocional, há outros, não é? Como a tristeza, etc, etc. Eu acho que a única pessoa com quem eu falava era a minha irmã. E muito raro com o meu pai não, como a relação com o meu pai era distante, mas eu acho que falava com a minha irmã e as descobertas da adolescência, sexuais, se o que quer que fosse... Foram com a tua irmã? Não, foram com a minha irmã. Não foram as experiências, foi o comentar as experiências. Estou a brincar. Não, nem isso. Era tipo que os amigos falavam, como é que se faz isto? O que é isto? Não sei o quê. Pá, sim, mas isso também ainda hoje isso acontece, ou seja, sim. Também mas não acho podemos... que há mais liberdade. Há muito mais. Para uma criança, se quiser colocar essa dúvida, coloca. Eu não tinha. Ainda bem que isso existe, claro, evidente. Mas também sabemos que o mais normal é que as crianças, vamos agora falar dos adolescentes, sim. que os adolescentes e jovens não contem, habitualmente não contam tudo aos pais. Eu também, como pai, adorava que contassem, mas não vai acontecer. Não. É melhor estarmos já convencidos disso. E é normal que não aconteça. Sim. Mas pronto, é assim, é o que é. Bom, portanto, o ambiente familiar na infância e na adolescência vai ter dois papéis fundamentais aqui no surgimento da ansiedade. Isto para voltar à seriedade do nosso tema, que é, por um lado, podem representar fatores de risco, não é? Negligência, maus tratos, etc. Por um lado, para depois, na idade adulta, teres uma perturbação de ansiedade, ou moldarem a tua personalidade de forma a gerarem uma personalidade ansiosa, que são coisas diferentes, não é? Porque uma coisa é tu, já agora, sem querer centrar muito no livro, mas um dos capítulos chama-se Ser ou Não Ser Ansioso. Porque uma coisa é ter ansiedade, que é um estado, não é? É um estado que habitualmente pode ser muito prolongado no tempo, mas em princípio será transitório. Pode ser transitório durante um período prolongado de tempo, mas ocorre por fases. Outra coisa é tu seres ansioso, ou seja, tu vivencias por natureza os acontecimentos com ansiedade. Sim. E tudo o que tu vives é revestido de ansiedade porque tu és uma pessoa que... Aquelas pessoas estão sempre a bufar. Sim, mas isso, atenção, bufar pode ser sintoma de ansiedade estado. Isto que eu estou a falar é ansiedade de traço. São aquelas pessoas que naturalmente ruminam sobre os acontecimentos. Pensam com tudo, vamos dizer, com cuidado, muita atenção. É preciso ter atenção àquilo que vai acontecer, porque nunca se sabe o futuro. Estás a ver este estilo os arautos da desgraça. Sim, não queria ser tão dramático, mas vamos dizer que no último... E isso não é uma patologia? Pode ser uma patologia da personalidade. Pronto, que é uma coisa... Isso é muito confuso. Já é confuso, mas afinal é preciso estudar para ser psiquiatra. É preciso, mas por acaso é um tema que eu gosto muito de falar, da questão da personalidade, já que falas disso. Sim. Porque as pessoas às vezes confundem um bocado os traços da sua personalidade com questões, com doença. Com doença, e claro que eu uso o termo doença mental, as pessoas não gostam muito do termo doença mental, porque parece que é os maluquinhos, não é? Claro. Mas tudo o que nós estamos aqui a falar é doença mental. Sim. A perturbação da ansiedade é doença mental. Ter uma fobia é uma doença mental. Assim como ter doença bipolar ou esquizofrenia também é uma doença mental. Portanto, são doenças mentais muito diferentes. Assim como ter diabetes é uma doença hepática. Não é hepática, por acaso, é pancreática. Pancreática. Mas sim, é uma doença endocrinológica, mais do que hepática ou pancreática. Pronto, já me estragaste o que eu queria dizer. Porque a diabetes é uma doença sistémica, Raminhos. E impacta até onde também? No cérebro. Porque a diabetes também tem impacto cerebral. Mas não é. Mas não vamos agora, não entramos por aí. Mas a diabetes é um tema também interessante. Até porque a diabetes dá inflamação. Queres ver para a semana também? Para a semana falamos sobre inflamação. Agora falemos sobre a ansiedade. Sobre a personalidade. Porque é assim... às vezes as pessoas têm a expectativa de procurar um tratamento e que milagrosamente, até falámos sobre isso da outra vez, que foi medicamentos, não é? Há pessoas que não querem nada de medicamentos e que não gostam de químicos, como a gente já falou. Outras pessoas que não precisam nada de medicamentos, mas que estão à espera
de um tratamento milagroso para uma coisa que é a sua personalidade. Ora, não vai acontecer porque os Não vai fazer medicamentos nada. não mudam a personalidade. Sim. Que é uma coisa importante. E já agora é um medo que as pessoas às vezes têm, que é, mas este medicamento não vai mudar a minha personalidade, a minha forma de ser? Não. Os medicamentos não mudam a personalidade. Porque a personalidade é o quê? A personalidade de uma pessoa é um conjunto de traços e de características do teu feitio, vamos dizer assim, que condicionam ou que determinam a forma como tu te vês a ti próprio, como tu vês o mundo, como Sim. tu vês os outros e te relacionas com os E outros que e é com o mundo. construído ao longo do Exatamente. tempo também. E que é construído ao longo da infância e da adolescência e que, chegada à idade adulta, está relativamente estável. Ou seja, é um padrão comportamental. Por isso é que quando eu digo assim, eu conheço-te perfeitamente, eu quase que adivinho como é que tu vais reagir a uma situação. Porquê? Porque é um Porque eu padrão, conheço padrão. a tua personalidade. E logo, se eu conheço a personalidade, eu sei qual é o padrão comportamental habitual. Pronto. Agora dizes tu, e é impossível mudar a personalidade? Há grande parte das coisas que não vai mudar. Mas quando as pessoas têm traços, para isto para dizer o quê? A personalidade que todos temos. Alguns de nós têm feitios muito complicados, difíceis. Aquele gajo é muito complicado, vê problemas em tudo. Ou então é muito instável. Sim. Ou sofre com tudo, pá. Ou é muito ansioso. Ou é muito ansioso. E isso pode ser relativamente funcional. Portanto, a pessoa pode identificar, ok, eu tenho aqui este traço da minha personalidade que é o meu fraco, não é? Não consigo lidar bem com o stress laboral, vamos supor. Portanto, há ali um campo da minha personalidade que é um bocadinho mais disfuncional, mas na generalidade eu funciono bem. Ou então, portanto, eu aí posso ter um traço de personalidade menos funcional. Aí o que é que ajuda? Psicoterapia para tentar moldar aquele traço de funcionamento. Ou pelo menos para tornar a pessoa mais consciente desse traço. E por isso também Não é? acaba por tentar tornar-se também mais funcional. Porque é isso, eu sei que enquanto ser humano e pessoa que tem também o seu padrão, há coisas que eu me tornei mais consciente. Sim, mas é preciso ter uma coisa em consideração, que é tomar consciência não chega. Não, Sabes mas porque é que o eu digo tomar isto? consciência permite-me mudar. É verdade, só que, mas eu estou a dizer isto Tomas porque eu ouço consciência ainda depois do hoje. Não, porque eu ouço pessoas ainda hoje dizer coisas do estilo. Por exemplo, tive uma doente no outro dia que me disse assim, doutor, eu nem disse ao meu marido que vinha aqui à consulta. Mas porquê? Então porque ele já me disse, se tu já sabes o que é que tens, Para o que é que vais lá fazer? Que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Então, pois, se tu já sabes, tens diabetes, o que é que vais fazer ao endocrinologista? Tu já sabes que tens diabetes, agora é só refletir sobre o assunto, pode ser que a coisa melhore. Portanto, e eu queria dizer isto, porque às vezes dá a ideia que, ok, tomei consciência, conheci-me a mim mesmo, está resolvido. Não. Se for disfuncional, é preciso tratar. E no caso da personalidade, não há medicamentos para tratar a personalidade, é a psicoterapia. Agora, numa vertente ainda um pouco mais difícil, quando no seu conjunto de traços, neste padrão todo, é muito disfuncional e tem características específicas que nós conseguimos identificar, então podemos estar presentes uma perturbação da personalidade. Já ouviste falar sobre isso, não é? E depois há diferentes tipos de perturbação da personalidade. Algumas que são consideradas até os mais ansiosos, como sendo a perturbação da personalidade evitante ou a perturbação da personalidade obsessivo-compulsiva, que também existe, ou outras de outro tipo, por exemplo, perturbação da personalidade borderline, perturbação da personalidade paranoide. Borderline ouve-se muito falar, Pois o quê? Ouve-se muito falar da perturbação borderline, embora às vezes as pessoas chamem borderline a coisas que não são borderline, porque existe um bocadinho a colagem da ideia de que instabilidade emocional borderline, mas não chega. Então o que é a perturbação borderline? A perturbação borderline é uma perturbação da personalidade em que existem vários traços de funcionamento que incluem a instabilidade emocional, mas também e principalmente sensações crónicas de vazio. Portanto, a pessoa sente sempre que está no fundo é como se fossem queixas depressivas, mas diferentes da depressão, são uma coisa mais estrutural. Estão sempre numa sensação crónica de vazio e também um padrão de relação com os outros, ele próprio muito instável. Extremos. Sim, isto é fundamental na perturbação borderline, que é um padrão de idealização ou hostilização, ou seja, estamos a falar da Amber Heard. Não sei o suficiente sobre a Amber Heard para opinar sobre isso, mas por acaso a minha mulher tem-me mostrado vários memes do julgamento da Amber Heard versus Johnny Depp. E o que é que Depp. te parece, assim, de repente? Eu não gosto de Sim, ser assim, opiniões sem saber. Porque isso é nós estarmos a dizer que ela é culpada e eu também. assim, e hoje vinha a pensar. assim, por olhando acaso assim nisso. à primeira vista,
ela é um bocado embirrante, não é? Mas quer dizer, ser embirrante é tal coisa. Não vou rotular uma pessoa como perturbação da personalidade só porque não gosto muito da maneira como ela atua. E na Ela verdade- parece bastante artificial, não é? Há vídeos dela a ser um bocado histriónica e aquilo parece pouco sustentado, Encenado. mas sei lá se é verdade. Não faço Pois é ideia. isso, a questão é Ou seja, essa. por isso eu não quero rotular a rapariga. Faz sentido. Mas sim, mas Ou seja, são relações de extremo. pronto, ou seja, e Colocas como é que é então a relação das pessoas subordinadas? É assim, Ou tudo normalmente ou são nada. tudo ou nada, portanto, muita proximidade, esta pessoa é espetacular, e depois esta pessoa não me atendeu o telefone, este É um gajo é um merdas. filho da mãe que não serve para nada e nunca mais o vou deixar entrar na minha vida. Portanto, há um bocado esta alternância do padrão relacional. Pronto, e depois há muitas outras características que não vale a pena estar aqui a Sim. abordar porque não vamos Era conseguir mais falar. curiosidade minha, Não vamos sim. conseguir falar com profundidade e pode ser no quarto episódio em que eu venho cá, aí falaremos de perturbação da personalidade borderline, porque é um tema que tem muito para dizer também. Mas enfim, por isso, isto para dizer que na presença de perturbações da personalidade, mais uma vez a primeira linha do tratamento é a psicoterapia. Pode também ser utilizada farmacologia para mitigar alguns estados emocionais, porque repara, tu podes ter uma perturbação da personalidade e também ter uma depressão. E portanto tu podes ter que medicar a depressão da pessoa com perturbação da personalidade. Então, Depois eu nem vou e ligar o a outra. tratamento da ansiedade? É a mesma coisa. É Tu podes- psicoterapia ou medicação? Em quem? Em geral. Sim, no geral. Depende do tipo de ansiedade. Pois. Como eu te expliquei, existem muitos tipos de ansiedade. Por exemplo, no caso da fobia, a medicação fobia, sim. é pouco relevante. Sim. Mas, por exemplo, Por exemplo, no caso da fobia, para a pessoa estar mais tranquila no trabalho de exposição. pode ser necessária a Estás a medicação. Tens perceber, toda a razão. não é? Imagina uma pessoa que tem medo de cobras e quer fazer... É verdade isso que tu estás a dizer, mas eu por acaso vou ter que te dizer que a evidência científica mesmo assim não mostra grande benefício da medicação. Nas fobias, Engraçado. a medicação não é mesmo muito útil. Pode ser útil em SOS, vamos dizer assim, mas estruturalmente não vai mudar grande coisa. Engraçado. Nas outras, É curioso. perturbação da ansiedade generalizada, perturbação de pânico, então é fundamental. Tu há pouco tinhas dito a perturbação da ansiedade generalizada, ou seja, é uma ansiedade que está sempre presente e que não tem uma causa associada, ou a pessoa não consegue associar a Sim, causa. normalmente não tem que ter mesmo uma causa associada, muitas vezes tem um componente genético bastante intenso, portanto já são pessoas que familiarmente têm muita ansiedade Pois, porque nós estávamos habitual. a falar da questão das famílias, mas há pessoas que têm uma patologia associada à ansiedade e que tiveram uma vida até tranquila, ou não? Claro. Pode acontecer. Pois e pode. aí é só o quê? Só a genética? É a parte genética sobretudo, sim. E depois claro que há outra coisa que é... Ou muito mimo? Também pode ser muito mimo. Não pode nada ser muito mimo. Muito mimo não faz mal a ninguém. E essa ideia de que dar mimo mais às crianças é mau é uma prejuízo completa. Dar mimo às crianças é bom. Mas tu podes não identificar, olhando de fora, uma situação de vida muito complicada. Mas se tu fores uma pessoa que herdou traços de ansiedade e vives num ambiente familiar muito ansioso, por exemplo, vamos supor que a minha mãe é uma pessoa muito ansiosa e que me diz ao longo do meu crescimento, não faças isso, tem cuidado, epá, isso é perigoso, epá, mas tens a certeza, e vais, isso há um acidente, isso há droga, isso aparece, tá vendo? E isto, se eu já herdei um traço de ansiedade, geneticamente, da minha mãe provavelmente, eu estou a hipótese, não estou a dizer que é verdade, e depois por outro lado tiver a minha mãe muito ansiosa durante o meu crescimento, estes dois fatores no seu conjunto vão tornar-me uma pessoa ansiosa, mais provavelmente. Portanto, aqui tens. E depois, dependendo da forma como a situação evolui, eu posso ficar uma pessoa com uma personalidade ansiosa, ou as coisas correram de outra maneira e eu até tive um bom suporte social e tenho sou muito bom aluno e sou muito bem reforçado por esse motivo, etc. E até não tenho uma personalidade ansiosa, mas tenho uma perturbação de ansiedade qualquer, nomeadamente a perturbação de ansiedade generalizada. A perturbação aí, medicação. Na perturbação da ansiedade generalizada e na perturbação de pânico, que são assim as duas perturbações de ansiedade puras que surgem na nossa consulta, devo dizer que uma coisa é uma perturbação de ansiedade, outra coisa são sintomas de ansiedade que surgem noutras doenças, porque como a ansiedade é tão frequente, o mais provável é que se tu tiveres depressão, também estás com ansiedade. Sim. Até porque há muita parte da neuroquímica que é comum. Portanto, na pessoa deprimida, muito frequentemente também há sintomas de ansiedade. Mas agora estamos a falar muito de perturbações de ansiedade. Na perturbação de ansiedade generalizada, que é estar basicamente sempre com a tua ansiedade de base acima da média das pessoas. Ou seja, tu sentes que tu estás sempre um bocado mais ansioso do que toda a gente à tua volta. E que já acordas com aquela incómodo. E que sofres com coisas que não fazem grande sentido. Tipo as contas. Estás sempre a pensar, e se eu não conseguir pagar a conta? E se eu tenho o miúdo estar na escola? Será que eu vou chegar atrasado? Epá, eu vou chegar atrasado e o miúdo, não sei o quê. Portanto, e vivem todos os pequenos pormenores do dia-a-dia, que é a vida normal de toda a gente, com ansiedade. Isso é a ansiedade generalizada. Não é uma ansiedade
horrível, como acontece no ataque de pânico, Mas não mata, mas mói. exato, era o que eu ia dizer, não mata, mas mói. E em oposição, a perturbação de pânico é exatamente o oposto, que é, e repara, os sintomas de ansiedade são sempre os mesmos. Palpitações, Mãos frias, suores. É sintomas psíquicos, preocupação, alerta e tal, ruminação, e físicos. Palpitações, frequência cardíaca, é a mesma coisa. Só que depois manifestam-se de formas diferentes. No pânico, o que é que acontece? A pessoa está normal e de repente tem uma crise de ansiedade muito intensa. É a ansiedade mais intensa que se pode ter, é o ataque de pânico. É uma ansiedade intensíssima. E habitualmente, nesse pico, normalmente são coisas que duram ali cerca de 15 minutos, e depois mesmo que não se faça nada, e eu estou a dizer isto para que todos que nos ouçam, porque o ataque de pânico é muito assustador, e normalmente no primeiro ataque de Já pânico... tiveste algum? Eu nunca tive ataques de pânico, mas já assisti a muitos. Já E as tive, pessoas sim. que têm ataques de pânico, aliás, até é bom que vão ao hospital da primeira vez, até porque fazem... Porque faz diagnóstico diferencial com... Eletrocardiograma. Exatamente, para ver se teve um infarto, etc, etc. Porquê? Porque no ataque de pânico há uma característica fundamental para que seja um ataque de pânico. Isto é bom para toda a Deixa-me gente ouvir. adivinhar. Então. Sensação de morte iminente. Ou de perda de controle e enlouquecimento. Das duas, uma. Portanto, quando as pessoas chegam à minha consulta e dizem assim, doutor, venho porque estou cheio de ataques de pânico, a primeira coisa que eu pergunto é assim, não lhe chamo nada. O que é que sente exatamente? Porque 90% das pessoas não são ataques de pânico. Só que o termo ataque de pânico entrou na cultura geral e toda a gente diz que tem ataques de pânico, mas não. Um ataque de pânico implica, naquele momento, a sensação de que se vai morrer ou horrível, de que se vai perder o controle / enlouquecer. Eu lembro o primeiro ataque de pânico que tive, e é isso, eu estava muito bem, num carro com amigos, ia para um trabalho, e de repente o meu coração começa a bater muito rápido, e a sensação, tipo, o que é isto que me está a dar? Eu vou morrer aqui, e uma sensação de associação. De dissociação. Parecia que... Estavas a sair do mundo. Sim. Parecia que estava... Eu não consigo explicar, mas é como se não estivesse presente ali. Sim, isso chama-se isso... pode ser duas coisas. Normalmente é uma sensação de desrealização, Sim. que é a realidade não está normal, ou de despersonalização. Eu não sou eu. Sim, Isto pode acontecer durante um ataque de pânico. Era muito estranho porque... Era a sensação de morte e ao mesmo tempo era, será que isto é a morte? Será que eu vou morrer? Isto deve ser... Quando é que eu vou ver a luz ao fundo do túnel? Sim. E tive, e depois foi passando, e depois tive mais 2 ou 3 a seguir a esse. Sim. Que, obviamente, eu já fazia psicoterapia. E percebeste depois o que era. Sim, e o médico também, o psiquiatra, o Sim. psicólogo também me ajudou a perceber como é que eu poderia lidar melhor. Tanto na perturbação de pânico como na perturbação de ansiedade generalizada, numa fase inicial a medicação é quase sempre necessária. No pânico então eu diria que é 100% das vezes, porque uma coisa é ter um ataque de pânico pontual, porque às vezes acontece. Então, mas quando é que a pessoa toma a medicação? Quando está a ter o ataque de pânico? Não. Diariamente? É diariamente. Porque, portanto, tu podes ter um ataque de pânico, imagina, morreu-te alguém. Pronto. Aquilo foi uma ansiedade do caraças, um ataque de pânico, ok, a pessoa depois seguiu a vida e a coisa normalizou. Sim. Isso não é uma perturbação de pânico, isso foi um ataque de pânico. Numa perturbação de pânico implica tu teres um ataque de pânico ou mais e depois começares, e normalmente os primeiros ataques de pânico têm uma explicação. Por exemplo, estou num elevador cheio de gente, ou não sei o quê. E depois a partir daí, aquilo começa a generalizar e depois tu tens ataques de pânico em contextos completamente inesperados. E depois, que é a característica mais importante da perturbação de pânico, que é, tu começas a temer que vais ter novo ataque de pânico e começas a evitar os sítios onde potencialmente pode ser um ataque de pânico. Portanto, imagina, e muitas vezes chegam à minha consulta pessoas que andam a engonhar isto há meses e que já não fazem nada da vida, porque podem ter ataques de pânico em todo o lado, portanto o melhor é estar quieto e o mais quieto possível em casa, percebes? Eu conheço uma pessoa que teve uma vez um ataque de pânico. Aliás, eu escrevo essa história no meu livro. Ela teve um ataque de pânico a comer uma sandes de delícias do mar. Certo. Também quem é que não teria um ataque de pânico a comer uma sandes de delícias do mar? Primeiro é assim. Primeiro quem é que delícias do mar não é comida. Exato. Não é? Aquilo é tipo plástico cor-de-rosa. Mas imagina o que é que aconteceu. Nunca mais comeu sandes de delícias do mar. Olha, só lhes fez é bem. Há males que vêm por bem, se me ouvi dizer. Porque cada vez que ela pegava na sandes, tinha medo de ter um ataque de pânico. E já agora eu vou dizer uma coisa que algumas pessoas podem ficar assustadas por ouvir, mas um tipo de sintoma que aparece muito na ansiedade, até na perturbação obsessiva compulsiva, mas nas perturbações da ansiedade em geral, é o medo da pessoa se engasgar. Nunca te aconteceu? Sim, isso é um sintoma muito frequente. Eu tive isso em pequeno. Isso é muito frequente. Eu fiquei, eu não sei se já tinha partilhado esta história contigo, mas eu fiquei para aí 2 ou 3 semanas sem conseguir comer sólidos porque tinha medo de morrer engasgado. É muito frequente isso. Isso é muito mais frequente do que as pessoas podem pensar. Sim. Portanto,
Quando estamos numa fase aguda da doença, particularmente na perturbação de pânico, a medicação é obrigatória. Porque ter ataques de pânico é horrível. É um sofrimento atroz. Portanto, não faz sentido andar a enganar as pessoas, a tentar fazer psicoterapia numa pessoa que está a ter agudamente ataques de pânico. Não faz sentido. Portanto, tem que fazer medicação. Na perturbação de pânico, a primeira coisa é começar a medicação. Quando os ataques de pânico resolveram, e a medicação para a perturbação de pânico normalmente são inibidores da recaptação da serotonina, sertralina, paroxetina, citalopram, por aí fora. Quando aquilo está regularizado, aí sim é muito importante fazer a psicoterapia. Porquê? Porque a psicoterapia depois vai explicar o que é que se está a passar e vai também preparar a pessoa para depois, quando retirar a medicação, como viver. Porque se tu tens uma perturbação de pânico, fazes a medicação, ficas bem. Mas dizes, está tudo tão bem, não vou fazer psicoterapia para nada. O mais certo é que tu retiras depois a medicação, voltas a ter estás muito bem, mas há um dia que há uma ansiedade do caraças e volta ao ataque de pânico. Porquê? Porque tu não aprendeste a reconhecer os sinais de alarme, a reconhecer os sinais de ansiedade, de agravamento e, principalmente, como agir e o que pensar naquele momento para que o ataque de pânico não aconteça. E isso é a psicoterapia que dá. Ou aprender a lidar com o ataque de pânico. Mas isso é a psicoterapia. Sim. Que os medicamentos não fazem milagres. Mas foi isso que eu fiz e deixei de ter, ou melhor, cheguei a ter ainda antes da pandemia, quando estava a fazer, ou no início da pandemia, não, antes da pandemia, quando estava a fazer um espetáculo novo que falava muito da ansiedade e de uma questão muito pessoal, e eu cheguei a ter ataques de pânico a preparar o espetáculo. Durante o espetáculo. Durante o espetáculo, dá muito jeito. É espetacular. Sabes, a sensação... Por isso é um espetáculo, porque é espetacular. Eu estava eu lembro de estar a atuar, a debitar o texto, e a minha cabeça é: eu vou morrer, eu vou cair, eu vou desmaiar, eu não consigo, vou-me embora. Só que eu, ao mesmo tempo que eu dizia ao texto que sentia isto, eu sabia, eu já tive isto mais vezes. Portanto, não é isto que vai acontecer. Sei que não é isto que vai acontecer e sei que isto vai passar. É respirar fundo e muitas vezes também brincava. Tipo, se desmaiar é um espetáculo diferente para esta malta. Exatamente. Ou seja, desconstruía a situação e ajudava-me. E aí sim, isso é a psicoterapia. Que faz isso. E o mesmo se aplica na ansiedade generalizada. Na ansiedade generalizada, a medicação nem sempre é tão necessária perentoriamente. Ou seja, numa perturbação de pânico, tu tens que medicar a pessoa imediatamente. E outra coisa, numa fase inicial, como estes medicamentos levam tempo a fazer efeito, normalmente é preciso uma benzodiazepina, que é um medicamento do qual as pessoas têm imenso medo, mas que numa perturbação de ansiedade a benzodiazepina é importante numa fase inicial. Depois é para retirar, mas no início é aquilo que alivia a ansiedade naquele momento. Benzodiazepina é um Xanax? Por exemplo. Isso aí são nomes comerciais, não é? Sim, são tudo nomes comerciais de benzodiazepinas. Lorazepam, alprazolam, diazepam, hexazolam, tudo o que sejam... ANS, e as marcas Xanax, Valium, Sedoxil e Xanax não gosto de Xanax. Sim. Xanax é um bocadinho... não queria estar aqui a falar de fármacos em particular, mas dentro das benzodiazepinas há alguns estudos que mostram que o Xanax pode causar um pouco mais de dependência do que outros. Não é tanto o caso da dependência, sim, também, mas deixa-me mais mole. Pronto. Por exemplo, o Cloxan, eu estou... Mas isso depende, assim não vamos estar aqui claro, a generalizar, depende das pessoas. Tudo depende das pessoas e também estou a dizer isto, mas há pessoas que tomam o Xanax durante aquele período e vão à vida delas e não precisam de Xanax para mais. Pronto. Agora, na perturbação da ansiedade generalizada é mais variável a necessidade de medicação. Normalmente na perturbação da ansiedade generalizada, nas fases piores é preciso medicação, e aí pode-se usar diferentes tipos de medicamentos para controlar a ansiedade naquela fase, e mais uma vez a psicoterapia é fundamental para aprender a gerir a ansiedade, porque a gestão da ansiedade, porque o tratamento da ansiedade é farmacológico, mas a gestão da ansiedade é psicoterapêutica, porque senão tu não consegues gerir. Mas o pânico tem alguma razão histórica ou é uma manifestação da ansiedade? Não, histórica, queres tu dizer de evolução da espécie humana? Sim. Não, o pânico não te sei dizer se existe uma causa específica para o pânico, mas o pânico é o paradigma do fight or flight, ou seja, do luta ou fuga, que é aquele mecanismo evolutivo pelo qual tu, perante uma ameaça, tens que fugir ou tens que lutar com a ameaça. O pânico é o paradigma disso, porque está a acontecer, vou morrer, porque de facto se te aparecer um predador à frente tu vais morrer mesmo. Sim. Portanto isso está gravado no teu cérebro. Sim. A sensação de morte iminente. Só que agora isto está transposto para uma vida atual em que isso não existe. Tu não vais morrer efetivamente, mas na tua cabeça, como há 300 mil anos que tu andas a selecionar este mecanismo, na tua cabeça e na minha e na de todos nós, o que vai acontecer é que há mesmo um risco de morte iminente quando tu tens uma ansiedade máxima, porque a ansiedade máxima é o expoente máximo deste mecanismo de
alerta, fuga, luta, porque há um risco. E Percebes? tu consegues canalizar, isto será numa parte, lá está, também mais comportamental, tu consegues canalizar a ansiedade má para uma coisa boa? Por exemplo, eu quando estou mais ansioso, também posso estar mais criativo. Consigo... Sim, mas isso é um determinado nível de ansiedade. Isso Sim, não é uma coisa... Ainda bem que tu dizes isso, porque às vezes há um bocado esta ideia que a doença mental está associada à criatividade, não é? E que, por exemplo, as pessoas na depressão é que criam. Até houve aí recentemente um artista qualquer que disse que a tristeza. Sim. Como é que era? Eu não sei o que é, eu não sei quem foi, não me lembro, mas sim. Era o doce do artista, ou a tristeza é a guloseima do artista. Isso é uma bengala. Mas isso não é bom, na verdade. Claro que não. Porque não é bom normalizar a doença. Mas não atenção, é só isso. O consumo do álcool, das drogas, não sei o quê, portanto, porque os gajos da vezes, música. Né? As pessoas associam a esse tipo de situação, portanto, a estados mentais alterados, seja por emoções, seja por substâncias, etc., uma maior criatividade. E está estudado que a doença mental piora a criatividade. Por exemplo, está estudado que na doença bipolar, aí as fases de instabilidade, que são aquelas que mitologicamente são fases muito criativas, porque a pessoa está muito amarada e faz tudo, está estudado que é mentira. A criatividade é pior. Então como é que se cria esse mito? Assim como se criou o mito que os químicos são muito maus para a tua cabeça, assim como se criou o mito que os eletrochoques vão-te fritar o cérebro, assim como se criou o mito que o psiquiatra vai-te pôr gordo. Isso cria-se porque há uma ideia que é vazada para a cultura geral e depois a cultura geral encarrega-se de empolar aquilo. Até porque as manifestações artísticas de doença mental são péssimas, são sempre más, normalmente. Felizmente nos últimos anos isto tem melhorado ou negativas, um pouco. Não é? Sim, ou negras. nas novelas. Não é? Nas sim. novelas os hospícios são sempre uma coisa horrível, os choques são para castigar os doentes, a pessoa vai ser medicada, é uma tristeza, mesmo as pessoas que tomam normalmente as pessoas que tomam medicação nas novelas são sempre umas pessoas muito assorumbáticas e tomam assim. E tomam assim um medicamento com o copo a tremer e depois tomam, e é engraçado, a minha mulher é que diz isto e é verdade, que ela verifica que nos filmes e nas novelas as pessoas tomam sempre os medicamentos assim. É uma coisa súbita, é assim não é? Já reparaste? Ninguém toma um comprimido normalmente, como se toma um antibiótico. Vocês estão a ouvir isto no Spotify, têm que ir ver no YouTube este minuto. Sim, ninguém toma um ansiolítico assim. Não, as pessoas tomam assim. É uma urgência, é uma situação, percebes? É estranho, por isso. Peço a todos os criativos portugueses. Eu nunca tomei nada assim. Ninguém toma nada assim, só nas novelas. Por isso eu peço aos criativos portugueses que parem de representar a doença mental e a terapêutica psiquiátrica com este tipo de estigma. É verdade. Olha, Gustavo, sabes uma coisa? Já, a nossa consulta está a acabar. Não pode ser. É incrível. Não O que eu paguei isto e já me está a mandar embora? Paguei uma consulta e já me está a mandar embora? Claro. Não faço uma coisa dessas. Porque... eu acho que conclusão, não é conclusão, porque isto não dá para concluir a conversa. Sim, aliás, na verdade, hoje só falámos sobre ansiedade. Sim, acabámos. Tu querias falar sobre mais coisas, queria falar sobre mais temas, mas eu acho que. Bem, mas tu é que és o dono do podcast, não sou? O que eu acho é que o que podemos fazer é o que foi importante aqui hoje é explicar exatamente que a ansiedade não é uma doença, como já ouvi falar, do novo milénio. Não é de todo mesmo. Não é a doença da cidade ou a questão de... Não, é algo que esteve sempre presente e há uma coisa que tu ias referir a meio da conversa e não referiste, que é a questão da ansiedade ajudou-nos a evoluir não só enquanto espécie, mas do sobrevivência dos mais fortes, não é? Mas também existe. Foi a ansiedade que nos levou à Revolução Industrial. Sim, foi a ansiedade, e a ansiedade, que nos levou... repara, porque a ansiedade, continua a ser protetora. Em situações, por exemplo, tu tens um exame na faculdade, tu ficas um bocado ansioso e naquele bocado de ansiedade tu estás mais produtivo. O problema é quando a ansiedade se torna patológica. E estás mais focado, se for preciso. Portanto, a ansiedade continua nos dias de hoje a ser um mecanismo que te protege e que te torna produtivo numa certa conta, peso e medida. Por exemplo, o facto de tu quereres o medo nos tempos antigos de não teres as tuas produções de
da agricultura, a ansiedade, Sim. acabou por ajudar A a criar preocupação, a alternativos, preocupação, não é? a criar mecanismos para a irrigação dos campos, etc. Por acaso eu A falo revolução- dessa parte da Revolução Agrícola e E a Industrial Revolução aqui no Industrial, livro. mas Sim. tem a ver com isso, exatamente. Pois A tem. Revolução Industrial tem a ver com o facto de nós precisamos de produzir mais, precisamos, não estamos a... Isto é- o ser humano desenvolve E técnicas. isto, se eu puder deixar uma mensagem final que eu acho que é importante, que é... Deixe, doutor. Ora é essa, colega. Eu queria só dizer o seguinte. Que é muito importante nós falarmos de doença mental e de saúde mental. Porque temos que normalizar a procura de ajuda e a procura de tratamento e percebermos que a doença mental é muito comum e é muito frequente. Isto, por um lado, mas que não podemos cair naquela ideia que eu acho que às vezes ouço algo, não a tua voz, porque tu és uma pessoa muito consciente do que é saúde mental e do que é a necessidade de tratar quando é doença, que é tão normal que nós temos é que deixar a coisa andar, estás a perceber? Por exemplo, vou dar um exemplo, agora há umas correntes, saiu esta semana no New York Times um artigo sobre um movimento sociológico que tem sido também publicado em Portugal, por exemplo, no Jornal Público, e sobre o qual eu faço sempre uns posts muito ácidos no meu Instagram, mas como eu tenho aí 2 seguidores, aquilo não tem impacto nenhum, mas que são movimentos do tipo, ouvir vozes é normal. Estás a ver? Portanto, e então depois confundem coisas completamente erradas, que é assim. Porque uma coisa é, ok, ainda bem que nós falamos de doença mental e que toda a gente está cada vez mais consciente que a doença mental existe, que é frequente e que pode ser tratada. Isto não pode cair no extremo oposto, que é tudo normal. Ouvir vozes é uma coisa normal, porque, por exemplo, há um artigo no Público em que dizem assim: quais de nós já não nos aconteceu irmos na rua e ouvirmos o nosso nome, olharmos para trás e afinal não era ninguém? Claro, a toda a gente já aconteceu isto, só que isto não é ouvir vozes, e há uma confusão de quem não tem obviamente experiência em doença mental e quem nunca viu um doente psicótico e que se põe a escrever artigos sobre coisas que não sabe, que é, ouvir vozes não é normal. Isto que eu acabei de escrever é um fenómeno normal da tua percepção, uma percepção breve, uma coisa. Outra coisa é estar a ter alucinações auditivas-verbais. Ter alucinações auditivas-verbais é sinal de doença mental e tem que ter tratamento. Ou Percebes? mediunidade. Mas isso é outra questão. Isso deixamos para as novelas, não é? Não é novela. Isso era outra questão. Mas há pessoas que... Isso também é estudado. Se uma pessoa ouve vozes, obviamente... tem que despistar o que é isso. É óbvio. Tem que ir ao médico. É óbvio. Mas é que há um movimento, é isso que eu queria chegar. Isso para mim eu acho que está a cair, sequer de outra está a maneira. cair num Se eu extremo fosse, que é... Por exemplo, se eu fosse mediúnico, se eu só agora começasse a falar aqui dos parentes Certo. teus que morreram, Certo. whatever, pela primeira vez na minha vida, a primeira coisa que eu fazia era sair daqui e ir ao Certo. psiquiatra. Mas é muito importante perceber, porque depois há vários fenómenos perceptuais, há alucinações, mas também há pseudo-alucinações. Não temos tempo para falar disso Sim. agora. Mas isso só um médico psiquiatra é que poderá Sim. diagnosticar. Claro, sim. Porém, o que é importante é ótimo que se fale de doença mental, mas no sentido de perceber, ok, toda a gente pode ter doença mental, toda a gente é suscetível a ter uma doença mental, mas não vamos normalizar sintomas mentais, no sentido de dizer assim, Sim. é normalíssimo ouvir vozes de vez em quando achar que os OVNIs nos vêm buscar, normal, tipo, eu também fumei um charro e também me senti assim, não é normal. É normal este doente que eu tenho aqui no meu ombro. Pronto, e não é. É aí que eu queria, portanto é muito importante. Não fales mal do doutor. Pronto, mas está mesmo aí um doente. Portanto, falar de doença mental, excelente. Normalizar a doença mental no sentido de as pessoas deixarem de procurar tratamento porque acham que é uma coisa habitual, isso é que eu acho que é muito importante não fazer. E para mim é simples. Em relação à ansiedade, em caso de dúvida, se vocês têm a dúvida se aquilo que sentem está para além do normal, é ir ao médico. Isso parece-me bastante simples. E É estou de simples. acordo contigo. Pronto. Doutor Gustavo, muito obrigado. Obrigado, Raminhos. Estás mais uma vez presente. pelo convite. Está à venda desde o dia 21, 300 mil anos de ansiedade. Um livro que... Opa, olha, eu vou ler. Não estou a dizer isto só por coisa... Porque eu gosto muito de livros técnicos, como já tínhamos falado. Sim, e a piada... Isto Eu acho que esse livro, que está como tu simples. sabes, escrever um livro dá bastante trabalho. Nem eu Fogo. sabia que dava tanto trabalho, porque eu já tinha escrito capítulos, etc., mas nunca tinha escrito um livro a nome próprio. E o meu objetivo foi escrever muito correto do ponto de vista científico, não é? Ter informação mesmo sobre o cérebro, os neurotransmissores, os neurónios, os circuitos, a clínica, os tratamentos, de forma muito correta do ponto de vista científico, mas compreensível para toda a população. Sim. E esse é o objetivo. É um livro de divulgação científica para a população geral, sobre a ansiedade. E também tem este, que é livro de divulgação científica. Somos todos estranhos. Também Não, tenho. Mas podias ter pedido, Pois que é, eu dava. neste caso tive que comprar o livro do Raminhos. Reparem todos que eu ofereci o meu livro ao Raminhos, mas tive que comprar o dele. Para ganhas muito enquanto psiquiatra. Oxe, é fortunas. Este É livro...
É o quê? sei lá, rios de dinheiro, é uma coisa impressionante. São livros diferentes. Este é um livro do médico e este livro é um livro pessoal que conta a minha história com a ansiedade e com a perturbação obsessiva-compulsiva, mas tem um objetivo muito claro que é exatamente para que as pessoas se identifiquem e percebam Que não estão sozinhas não e que não são sozinhas. únicas. Não são únicas. Claro, estão longe de Ninguém ser é único. únicas. Aliás, todos temos ansiedade. Exatamente. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado eu mais uma vez pelo convite.